Olá, tudo bom? Professor Calil de História, dando continuidade aí à Roma Antiga, Império. Né? A gente viu na aula passada, né, no vídeo passado, o Império Romano, a parte do Alto Império, e agora a gente vai ter essa aula sobre o Império Romano, o Baixo Império, que é o momento aí de Roma em que a gente vai perceber aí as razões que vão levar à decadência do Império Romano e depois a queda, né, o declínio do próprio Império Romano. A gente vai ter aí três razões iniciais aí que vão levar à decadência do Império. Interrupção das conquistas, né, das conquistas territoriais, lembrando para você que desde o período republicano que Roma, né, tem esse momento aí de conquistas territoriais, né, houve problemas lá na República, na administração desse território, depois contornado, né, no início do Império, mas aí há uma interrupção dessas conquistas. Depois a gente vai ter a crise do sistema escravista, né? Ou seja, a crise, né, no sistema do trabalho da utilização da mão de obra escrava. Sempre lembrando que Roma, né, é uma civilização que tem como base, né, que depende, uma dependência, criou-se uma dependência do trabalho escravo. E aí, sem mais conquista, né, já que grande parte desses escravos eram oriundos, né, de conquistas, né, de guerras, né, com a interrupção dessas conquistas, né, dessa expansão territorial e dessas conquistas, há também uma crise no sistema escravista. E também uma crise econômica gerada pela própria interrupção das conquistas e uma crise também econômica gerada pela uma crise no sistema escravista, como a gente mostra, como a gente organizou aqui. Ó. A paralisação das conquistas territoriais desencadeou uma crise no sistema escravista. Né? O problema da falta de abastecimento da mão de obra escrava nos domínios romanos desencadeou uma crise econômica. Então nós temos aí esses três fatores, né, que vão levar à decadência do Império Romano. Porém, né, durante esse período de crise, houve alguns imperadores que a gente precisa dar destaque, né? Dar destaque, vão interferir diretamente aí, né, no declínio, na decadência, também na decadência do Império Romano, tentando evitar ações que tentam evitar aí essa crise gerada a partir da crise pela ausência de conquistas, de novas conquistas territoriais, da ausência, né, de crise gerada pelo sistema escravista, né, já que a ausência de conquistas territoriais leva a uma crise no sistema escravista, já que não há mais uma conquista de novos escravos. E essa crise da mão de obra escravista leva a uma crise econômica. Tentando contornar essa crise aí, o Diocleciano criou a tetrarquia, ou a tetrarquia, na verdade, dividindo o Império Romano em 4 áreas de influência, né? Medida de descentralização política, objetivando o resgate do controle político perdido com a crise. Não é mais um triunvirato, dividiu o Império Romano em 4 grandes áreas, né, de influência, 2 áreas tendo governadores e 2 outras áreas com auxiliares. Né, mas tendo o imperador aí no comando, né, numa centralização política aí. Não é uma divisão política, mas uma divisão para melhor administrar uma descentralização política para objetivando melhor organizar o Império Romano e tentar resgatar o controle político perdido com a crise gerada, como eu coloquei, né, com a ausência, né, de novas conquistas, com a crise do sistema escravista, gerando uma crise também econômica. Constantinopla vai se tornar a capital do Império Romano e uma lei importante de Constantino, que é a chamada Lei do Colonato, para enfrentar a crise do sistema escravista, né, ele proíbe o camponês de deixar suas terras. Uma proibição aí ao camponês de deixar suas terras. Essa lei do colonato é importante porque depois ela vai contribuir para o início do trabalho servil na Europa Ocidental, e a gente sabe, né, e vai estudar também que na Europa Ocidental, com o declínio do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter aí na Idade Média a formação do chamado feudalismo, do modo de produção feudal. E aí, na última tentativa, né, de tentar solucionar essa crise, o imperador Teodósio, né,
faz uma divisão do Império Romano, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E esses dois impérios, né, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, são dois impérios independentes um do outro. Nós vamos ter aí a chamada invasão dos povos bárbaros e a queda, né, do Império Romano do Ocidente. Né? Eu trago para cá que esses fatores, esse conjunto de fatores, levarão somente à queda do Império Romano do Ocidente. E esses fatores que vai ser colocados agora para vocês, eles não vão atingir o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, que na Idade Média vai se tornar o chamado Império Bizantino. Lembrando, né, que essa divisão do Império Romano entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente se deu lá com o Teodósio. Um conjunto de fatores vão levar à queda do Império Romano do Ocidente. Os hunos, né, que são povos bárbaros também, empurraram diversos outros povos bárbaros para dentro das fronteiras do Império Romano do Ocidente, dando início à chamada invasão dos povos bárbaros. Lembrando que até então, vários desses povos bárbaros viviam ali na fronteira do Império Romano, né, e tomando conta, inclusive, né, como a gente viu lá na barbarização do exército, inclusive tomando conta dessas fronteiras. Com a chegada dos hunos, né, vão expulsar principalmente os bárbaros germânicos, ou germânicos, né, oriundos ali da região onde hoje é a Alemanha, né, por isso germânicos de Germânia, para dentro das fronteiras do Império Romano do Ocidente, o que dando início aí ao que vai ser chamado de invasão dos povos bárbaros, que vai ser um dos fatores que vai contribuir com a queda do Império Romano. Lembrando que bárbaros eram chamados não romanos, né, chamados pelos romanos, né, de bárbaros. Todo não romano era chamado pelo romano de bárbaros. Interrupção das conquistas territoriais, como a gente viu, né, essa interrupção das conquistas territoriais levou a uma crise econômica, uma crise do sistema escravista, que leva a uma crise do sistema escravista. Mesmo com a lei do colonato, né, há uma perda aí, gradativa dessa mão de obra escrava, já que não conquista, né, novos territórios, né, a mão de obra escrava não dá conta, né, de atender a todo o trabalho de todo o Império Romano, principalmente depois da crise, né, do sistema escravista, já que com a não novas conquistas territoriais, não há aquisição de novos escravos. Corrupção no Senado, né, guerras civis, o período chamado de anarquia militar, guerras civis, conflitos generais do exército, a ascensão do cristianismo, sim, o crescimento do cristianismo, a ascensão do cristianismo, né, vai levar também, são um dos fatores que vão levar à queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando, né, que o cristianismo tem valores antagônicos ou valores contrários aos valores romanos, né, como eu já citei na aula anterior. E a partir da barbarização, né, do exército, né, uma medida tomada lá pelo Otávio Augusto, esse exército se torna heterogêneo e bastante fragmentado, ou seja, uma mistura, né, de romanos e não romanos, e esse exército agora fragmentado não consegue dar conta, impedir a invasão desses povos bárbaros, né? Então, esse conjunto de fatores, né, vai levar, esse conjunto, né, não um fator isolado, mas esse conjunto de fatores vão levar à chamada queda do Império Romano do Ocidente. E com isso, nós damos fim, né, à aula aí sobre Roma Antiga. Ela começou lá no período monárquico, passamos pela Roma Antiga República e finalizamos aí com Roma Império. Ok?